Apresentamos na videoaula anterior um modelo básico de programação linear para a gestão florestal. Vamos agora aplicá-lo em um exemplo e para isso usaremos os dados apresentados na nossa apostila. A fazenda modelo tem 6 estratos e como regimes de manejo alternativos em cada um dos estratos, usaremos regimes de talhadia simples. O regime de talhadia simples envolve, após o plantio, a condução dessas mudas, dessas árvores, até que atingem o momento de corte, e após o primeiro corte, a brotação é conduzida, gerando uma segunda rotação de crescimento nesse plantio. Após essa nova rotação, a área seria novamente preparada para um novo plantio. Então, os regimes de talhadia simples envolvem apenas dois períodos de crescimento. A primeira rotação e a segunda rotação, resultado da condução da brotação. As estimativas de produção para cada um desses estratos são conhecidas e são apresentadas na apostila. Então, para o extrato 1, as duas curvas de crescimento para a primeira rotação e segunda rotação, assim como para os demais estratos, são conhecidas. A unidade de manejo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem capacidade de produção diferente, como as curvas nos mostram aqui. Essas informações são essenciais para a nossa formulação. São dessas tabelas, dessas curvas de crescimento em primeira e segunda rotação, que saem as estimativas de VIJT. Lembrem-se que VIJT representa o volume por hectare que, num determinado ano, a prescrição J gera na unidade I. Então, se temos aqui, por exemplo, a unidade 1, conhecidas as suas curvas de crescimento em cada rotação, e definida uma idade de 5, 6 ou 7 anos, sabemos, através desse gráfico e da sua respectiva tabela, a produção que uma primeira rotação ou uma segunda rotação teria. Cada um desses estratos apresenta uma situação inicial. Vamos representar essas situações iniciais nesta tabela. E, ao mesmo tempo, ver quais seriam, então, os regimes possíveis em cada um desses estratos. Tratemos inicialmente da unidade de gestão florestal 1. De acordo com a nossa apostila, essa unidade de gestão florestal se encontra em segunda rotação, com 6 anos de idade no primeiro ano. Então, se colocarmos aqui, ao longo destas colunas, os 21 anos utilizados como período de tempo para o nosso planejamento, veremos que no ano 1, ela então se encontra numa situação inicial de segunda rotação, 6 anos de idade. Se definirmos como regime de manejo um regime que corta na primeira rotação aos 6 anos de idade e na segunda rotação aos 6 anos de idade, vemos que então esse extrato tem condições de ser cortado já no primeiro ano. As letras CR representam corte seguido de reforma. E por que reforma? Porque esta é uma área que está em segunda rotação, já precisa ser reformada, uma vez que os nossos regimes de talhadia simples não permitem ter 3 rotações. Corte seguido de reforma significa que então estamos cortando essa área com 6 anos de idade na primeira opção de manejo possível para essa unidade de gestão florestal. Se o nosso regime agora diz que vamos cortar sempre com 6 anos, tanto na primeira como na segunda rotação, então apenas 6 anos depois poderíamos fazer uma nova intervenção. Que intervenção seria essa? Essa seria uma intervenção de corte seguido de condução da brotação, por isso do símbolo CC aqui na nossa planilha. CR, 6 anos depois, CC. Corte e reforma. A reforma permite uma primeira rotação, que se encerra 6 anos depois. Condução da brotação, como o regime prevê 6 anos também na segunda rotação, faremos um novo corte e reforma, e assim por diante. Então, a cada 6 anos há uma intervenção, reforma no ano 1, condução da brotação no ano 7, reforma no ano 13, condução da brotação no ano 19. Um segundo regime introduz uma pequena mudança. Ao invés de cortarmos a segunda rotação aos 6 anos de idade, vamos cortar a segunda rotação aos 7. Portanto, cortar aos 7 significa que temos que esperar até o ano seguinte. Então, CR, nesse ano sim, faríamos uma colheita, faremos a reforma,
plantio imediato após a colheita, e 6 anos depois faremos um novo corte da primeira rotação, 7 anos depois faremos um segundo corte da segunda rotação, e assim definiríamos as intervenções neste regime de número 2. O regime de número 2, então, prevê segunda rotação com 7 anos, primeira rotação com 6 anos. O regime 3 prevê segunda rotação com 8 anos e primeira rotação com 6 anos. Reparem, então, que estamos construindo 9 regimes possíveis, resultantes da combinação de 3 idades em cada rotação. 6 anos, 7 anos, 8 anos na primeira rotação, 6 anos, 7 anos, 8 anos na segunda rotação. Dependendo dessas idades, os fluxos de intervenção, ou os regimes, são diferentes. Cada um dos estratos do nosso exercício apresenta situações iniciais diferentes. O extrato 2 está em segunda rotação com 5 anos de idade. Se aplicamos a mesma lógica de geração de regimes, vemos que o fluxo aqui também de intervenções é bastante diferente do fluxo de intervenções que tínhamos antes. O extrato 3 e 4 também apresentam situações bem diferentes. O extrato 3, inclusive, é um extrato que acaba de ser plantado, foi plantado no ano anterior, ou pelo menos no ano anterior ao que chamamos aqui de ano 1, porque no ano 1 ele tem 1 ano de idade e está em primeira rotação. Com 1 ano de idade em primeira rotação, obviamente não se permite nenhum corte, a idade mínima de colheita nesse exercício é 6, portanto temos que esperar atingir 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, essa floresta termina uma primeira rotação, se conduzida à brotação temos uma segunda rotação 6 anos depois, e assim o regime 6 por 6 fica definido de forma ligeiramente diferente para cada um dos 3 casos, né, em que a segunda rotação agora é alterada para 6, 7 e 8 anos. Se fizermos primeira rotação com 7, esse extrato passa a ser cortado num ano diferente. Se fizermos a primeira rotação com 8, um ano depois, e há uma consequência sobre todo o fluxo futuro de intervenções e de silviculturais. Vemos para o extrato 4 um comportamento também diferente, e para os extratos 5 e 6 os respectivos regimes. Para cada um desses extratos, geramos então 9 possíveis regimes de manejo. E a pergunta que a programação linear vai nos ajudar a responder é qual é o melhor regime, qual regime deve ser escolhido para cada uma dessas unidades. A programação linear irá fazer a escolha, mas essa escolha será, como já sabemos, guiada por uma função objetivo. Cada um desses regimes tem um valor líquido presente, já calculado, e o cálculo desse valor é explicado em detalhes na apostila do nosso curso. Se olharmos para essa lista de valores, vemos que o regime 7 por 6, 7 na primeira rotação e 6 na segunda rotação, é o regime de mais alto valor. A função objetivo pautada por esses coeficientes tentará o máximo possível usar os regimes de mais alto valor. Mas isso será feito desde que as restrições de volume mínimo anual sejam atendidas. Percebam que se todos os hectares da unidade de gestão florestal 1 forem destinados ao regime de manejo 7 por 6, de mais alto valor, a produção ocorrerá apenas nos anos 1, 8 e 14. Se da mesma forma, para a unidade de gestão 2, procurarmos o regime de mais alto valor, veremos que também o 7 por 6 é o melhor regime. Neste caso, estaríamos produzindo no ano 2, 9 e 15. Há necessidade de dividir, de compor de escolher um conjunto de regimes diferentes, gerando o mais alto valor sim, mas gerando também produção anual de uma forma mais equilibrada e não tão concentrada. Vamos então procurar resolver esse problema com a ajuda da planilha Excel. A primeira coisa que temos que fazer é entrar com os dados do nosso problema em uma planilha. Seguindo já a nossa estratégia de formulação de problemas no Excel, vamos definir em cada coluna as nossas variáveis. O nome das variáveis expressa de uma forma mais imediata a prescrição e a unidade. Então, x166 representa
hectares da unidade 1 que estão sendo destinadas à prescrição 6x6, ou seja, 6 na primeira rotação, 6 na segunda rotação. Aqui na frente temos, por exemplo, a variável x267. Essas então são hectares da unidade 2 que estão sendo destinados ao regime de talhadia simples que corta com 6 anos na primeira rotação e 7 anos na segunda rotação. Nesta primeira linha amarela temos os coeficientes da função objetivo, coeficientes esses que já foram apresentados nas folhas anteriores. Por exemplo, 9.297 é o valor presente líquido, 9.297 é o valor presente líquido do regime 1 quando usado na unidade de gestão florestal 1. Esse é um valor por hectare. 9.297 dólares por hectare é a contribuição para a função objetivo quando a variável x166 é escolhida. Nesta linha colocaremos os resultados. A programação linear, uma vez resolvida pelo solver do Excel, me dá um resultado. Esse resultado é apresentado nessa linha preta. As próximas 6 linhas representam as restrições de área. O que essa primeira linha está nos dizendo? Que qualquer que seja a prescrição escolhida para o extrato 1, quando suas áreas forem somadas, essa área tem que ser menor ou igual à área disponível para esse extrato. Então existem aqui 6 restrições de área, uma para cada extrato. O extrato 4 tem 77,7 hectares. O extrato 2 tem 72,23 hectares. Portanto, todas as alternativas dadas de manejo para o extrato 2, prescrição 66, 67, 68, ou as prescrições 76, 77, 78, ou ainda as prescrições 86, 87, 88, quando somadas as áreas para cada uma dessas prescrições, a soma dessas áreas não pode superar a área disponível desse extrato. O segundo conjunto de restrições é um conjunto já que envolve um número maior de linhas, porque temos que ter uma linha para cada ano do nosso horizonte de planejamento. Se o horizonte de planejamento tem 21 anos, temos então 21 restrições. E reparem que temos aqui um piso de produção definido no nível de 20 mil unidades. 20 mil metros cúbicos é o que queremos produzir no primeiro ano, assim como queremos produzir essas quantias de 20 mil metros cúbicos nos demais anos. Impusemos um piso de produção de 20 mil para cada um dos 21 anos. O que representam agora então estes números? Bem, vamos voltar ao regime 66. O regime que corta com 6 anos na primeira rotação e 6 anos na segunda rotação no extrato 1. O regime que corta com 6 anos, tanto na primeira como na segunda rotação, para o caso do extrato 1, já nos permite um corte no primeiro ano, 6 anos depois um segundo corte, 6 anos depois um terceiro corte e 6 anos depois um quarto corte dentro do horizonte de 21 anos. Esses cortes acontecem no ano 1, 7, 13 e 19. 1, 7, 13 e 19. Bem, se nós temos então colheita acontecendo no ano 1, procedente deste regime no extrato 1, temos então um volume por hectare sendo disponibilizado no ano 1. Da mesma forma, se fazemos uma colheita no ano 7, resultado da primeira rotação após a reforma da floresta atual, essa colheita irá nos disponibilizar um certo volume por hectare, que é procedente desse mesmo regime quando conduzido na unidade de manejo 1. Isso foi representado na nossa planilha. Reparem que nos anos 1, 7, 13 e 19 aparece um número. Esse número representa o volume por hectare resultante da colheita quando o regime 6x6 é escolhido no extrato 1. Escolher o regime 6x6 no extrato 1, portanto, implica na produção de madeira no ano 1, 7, 13 e 19. E de onde saíram esses números? Das nossas curvas de produção. O extrato 1, aos 6 anos de idade, define para uma primeira e segunda rotação determinados volumes.
esses volumes são então agora transferidos para a nossa planilha, para o nosso Excel. Da mesma forma, para os demais regimes, esta folha apresenta apenas os 9 regimes de manejo disponíveis para o extrato 1 e os 9 regimes de manejo disponíveis para o extrato 2. Essa planilha é mais longa, obviamente não cabe aqui nessa projeção agora apresentar todas, mas teríamos então 9 regimes de manejo para cada um dos 6 extratos representados na nossa planilha. Definido o nosso problema e transferidos os coeficientes na planilha Excel, basta agora acionar o solver e indicar para o solver a posição das informações necessárias para que ele possa resolver o problema. Então, o valor a ser maximizado, no nosso caso, foi representado nesta célula e ele é resultado de multiplicar os coeficientes que estão nessa linha pelos valores da solução que o Excel vai nos apresentar. Então, aqui usamos a função somar produto dos coeficientes desta linha pelos valores que surgirão após resolvido o problema na linha preta. O problema é de maximização, porque esses coeficientes representam um valor presente líquido, esse é um valor que quanto maior, melhor. Queremos então que este valor total final do plano, uma vez escolhidos os regimes, seja máximo. As variáveis, as incógnitas do problema, como já citado várias vezes, estão nesta linha preta, nesse conjunto de células que vai até a coluna BD, na linha 4, sujeito a um conjunto de restrições. Nós temos 2 tipos de restrições, restrições do tipo teto e restrições do tipo piso. As restrições do tipo teto estão nas linhas 5 a 10 e elas aparecem então nesses 2 conjuntos aqui de células. As colunas BE têm o left hand side, portanto somar produto de todas estas células vezes as incógnitas aparecem na coluna BE, left hand side, tem que ser menor ou igual que o teto, que são as áreas definidas através dos números 147,90, 72,23 e assim por diante. São os valores numéricos das áreas. Esses números representam as áreas right hand side do problema. Entramos com as restrições de tetos para a área e agora pisos para as produções. Da mesma forma, a função somar produto multiplica as respectivas linhas pela linha 4, a linha preta aqui das soluções. Uma vez multiplicadas essas 2 linhas, temos um resultado final aqui. Esse resultado, left hand side, tem que ser maior ou igual ao valor definido como piso de 20.000 que está na coluna BG. Então, o left hand side e right hand side definidos, podemos agora resolver o problema. Já percebemos aqui na tela anterior que esse problema foi resolvido e aparecem para algumas das nossas variáveis valores não nulos, ou seja, aqueles que estão com valor 0 significa que são regimes, prescrições não escolhidas, e os valores não nulos identificam a área que deveria estar sendo então conduzida da respectiva prescrição na respectiva unidade. 56,34 é o que o Excel nos sugere seja conduzido da prescrição 66 no extrato 1, com 56,31 hectares sendo conduzidos através do regime 76 e 35,25 hectares através do regime 77. Dentre os 9 possíveis regimes para a unidade 1, o Excel escolheu 3. Regime 66, regime 76 e regime 77. Juntamente com as escolhas feitas para os demais extratos, a solução do problema mostra que atingimos o uso total da área disponível, left hand side atinge o valor teto e mantém-se acima dos mínimos estabelecidos para cada um dos 21 anos. Essa solução, então, apresentada aqui, resulta no maior valor possível para
a função objetivo e atende simultaneamente todas as restrições. Vamos então para um teste de assimilação dos conhecimentos adquiridos com essa videoaula. Bom trabalho!